Senhor, nessas cartas que foram escritas, Senhor, eu peço agora que teu anjo, Jesus, dá ordem para que ele vai recolhendo cada carta, Senhor, e anotando, Senhor, aquilo que o seu servo precisa, aquilo que o teu servo necessita. E eu creio desta maneira, porque o Senhor é Deus, e o Senhor vive e reina para sempre. Amém. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Sem perda de tempo, abre a vossa Bíblia em Mateus 9, capítulo 9 e versículo 19. Já trago também a paz do meu apóstolo, o apóstolo Amós, que quando a irmã me fez o convite, eu fui pedir permissão para ele, para estar vindo aqui nessa noite, para estar ministrando a palavra do Senhor. E ele mandou eu trazer a bênção e um abraço do nosso ministério, que é onde a gente congrega, no Ministério Terra Santa, lá na Vila Brasileira. Agradeço pela vida da nossa irmã Adriana, isso, né? É que eu confundo a Adriana com a André, porque também tem duas na minha igreja. Inclusive uma é minha esposa, que também é a Adriana. A gente agradece pelo convite que a irmã fez pra gente. Eu estava no serviço, ela me ligou. E a gente nunca pode negar de fazer a obra de Deus. Não importa se está sol, se está chuva, se está frio, se está calor. Se Deus concedeu que você viesse, foi convidado, é para você vir fazer a obra. Amém? Vamos ler somente 2 versículos, para a gente poder ganhar tempo. Eu quero estar contando um testemunho também que Deus fez na minha vida. Amém? Mateus 9, 19. Todo mundo achou? Amém. O título da minha Bíblia diz assim: a cura de uma mulher enferma. A irmã me disse que eu podia pregar a respeito de cartas. E eu estava meditando nessa mensagem. E eu achei algo muito interessante que eu vou passar para a igreja. Amém? Vamos ler somente o primeiro e o 19 e o 21. Amém? Eu peço para a igreja ler todo mundo junto. O 19 e o 21. E Jesus, Levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. Ele dizia consigo: se eu tão somente tocar a seu vestido, ficarei sã. amém. Podeis assentar. A irmã disse para mim que eu podia ministrar sobre uma carta, que a campanha dela do tema era uma carta para Deus. Eu falei: Senhor, o que eu vou dizer para essa igreja, Pai? E ela me ligou, era uma faixa de umas 4h30, eu acho assim. Eu estava em serviço, que eu trabalho na NET, eu estava fazendo instalação numa empresa. E eu fiquei meditando, falei: Senhor, o que eu vou dizer? E Deus me colocou isso no meu coração desde o dia que ela me convidou. Cheguei em casa, comecei a pesquisar, procurei saber um pouco mais sobre isso. Por isso que a gente tem uns pastores sábios que colocam na nossa frente para poder nos orientar segundo a palavra de Deus. E eu estava meditando. Essa mulher, todo mundo conhece a história dela. Ela vivia de uma enfermidade muito grande. E todo mundo sabe, segundo a Bíblia nos diz, ela era muito rica, era muito farta em dinheiro. Ela fazia de tudo. Ela fez de tudo e em tudo para ser curada. Ela gastou tudo que ela tinha, tudo que ela teve possível fazer para ser curada. E ela não conseguiu. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, por onde que ele passava, algo diferente acontecia. E Jesus passando por ali, por aquele lugar mais próximo, se você ler um pouquinho atrás, Jesus andando por ali, Jesus fazia milagres, ele curava paralítico, ele curava cego. E ela começou a ouvir boatos sobre nosso Jesus. E ela parou e pensou: se eu já fiz de tudo,
currículos médicos, nos mais sábios que existia na face da terra naquele momento. E não adiantou de nada, eu ainda continuo na minha mesma situação que eu estou. Eu também vou correr até esse Jesus. Só que aí é onde que eu quero entrar. Para ela chegar até Jesus, ela teve que fazer um sacrifício. Se você prestar atenção que o irmão leu aqui no começo do culto, ele falou sobre a fé. Eu te pergunto nessa noite, como que está a sua fé com Cristo? Como que está a sua fé com Deus? Será que você está depositando toda a sua fé para Ele? Será que você está colocando nas mãos do Senhor tudo que você quer? Será que no momento que você estiver escrevendo a sua carta, você está dizendo assim, Senhor, está aqui tudo que eu preciso? Mas será que você também está colocando a sua fé nessa carta? Será que você está colocando a sua fé no seu pedido que você está fazendo para Deus? Será que você está depositando o seu pedido aqui nessa caixa, mas está colocando a sua fé junto? A Bíblia nos diz que se você não tiver fé, você não alcança nada. E ela começou a ouvir rumores sobre Jesus, que Jesus curava, que Jesus ressuscitava, que Jesus cura cego, que faz paralítico andar. E ela começou a ouvir aquilo. E aquilo começou a chamar a atenção daquela mulher. Aquilo começou a chamar a atenção dessa mulher de uma maneira que ela pensou assim, ela parou e falou assim, peraí, se eu já não tenho mais o que fazer, eu vou arriscar esse tal de Jesus, vou ver se eu consigo a chegar até Ele, para ver se Ele consegue me curar. Vocês conhecem a história, ela sofria de uma hemorragia. Vocês mulheres sabem muito bem como é ruim. E a Bíblia nos diz que ela já vivia 12 anos com essa hemorragia. Eu tiro por mim, a gente somos homens, às vezes no serviço a gente se corta, machuca, corta o dedo, sangra o dia inteiro, nós chegamos em casa já até amarelo, de tanto sangue que a gente perde. Eu mesmo, semana passada, eu estava no meu serviço, eu dei uma martelada no dedo, ó, tá aqui a prova. Ficou roxo, eu cheguei em casa, mas o que aconteceu? Eu falei, rapaz, eu dei uma martelada no dedo, só o sangue do cordeiro. Fui até deitar na cama, não fiz mais nada. Só pode uma martelada no dedo. E a Bíblia nos diz que ela sofria muito tempo. E Jesus, passando por ali, algo interessante, todo lugar que Jesus ia, havia uma multidão atrás de Jesus. Havia uma multidão muito imensa, muito grande, que acompanhava Jesus. Por quê? Por causa dos milagres que aconteciam através dele. E também que todo mundo já começava a entender que ele era o Messias, que ele era o rei, ele era a única solução para o mundo. Nessa noite, será que você está já sabendo que ele é o Messias? Será que você está sabendo que ele é a salvação da sua vida? Ele é a salvação do seu marido? Ele é a salvação dos seus filhos? Será que você sabe disso? Quantas vezes a gente está passando? Eu ouvi algo esses dias que me chamou muita atenção. Um certo rapaz estava doente, muito doente de gripe, pegou uma gripe forte e foi para o posto. E é crente, ele foi para o posto. Chegou no posto, ele foi para a igreja e falou, pastor, ore por mim. O pastor orou, falou, irmão, se você tiver fé, você vai ser curado. Ele foi para casa e continuou na mesma. Aí ele virou para a esposa dele e falou assim, bem, não tem mais jeito, eu vou ter que ir no médico. Correu lá no posto, passou pelo posto, pelo aquele médico, o médico examinou ele, medicou ele por uma receita. E ele levou essa receita, ele segurou a receita, ele olhou, viu a medicação, foi na farmácia e pegou. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ele pôs mais crédito no que o médico escreveu ali naquela receita do que na oração do pastor. Ele falou assim, a oração do pastor não deu certo, eu vou arriscar para a medicina. Mas não é que a oração do pastor não deu certo, porque ele não colocou fé. A oração, meu amado, se você colocar fé, sua oração move montanha. A Bíblia nos diz que você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, se você falar para aquela montanha mudar de lugar, ela muda. Mas vai a sua fé. Ele pôs mais fé no que aqui no médico escreveu naquela receita do que nas mãos